Você já parou para pensar no que uma promoção agora representaria para você? A realização pessoal, profissional, satisfação de fazer um trabalho bem feito, onde você consegue o melhor resultado, a satisfação de saber que você influencia positivamente as pessoas com quem você interage, que você motiva as pessoas a serem melhores. E você não pode esquecer dos sonhos que você vai realizar, né? Quais são esses sonhos, né? O que você vai fazer com mais dinheiro que você vai receber? Quais os sonhos que você vai realizar? Então, olha só como é importante a nossa carreira. O nosso sucesso profissional, ele está diretamente relacionado à nossa felicidade. Não tem como negar isso. Por quê? Muita coisa que a gente deseja, que a gente almeja, a nossa carreira é uma forma de conseguir, de chegar lá. É o caminho que a gente usa para chegar lá. Agora, a dúvida que fica é, legal, eu entendo isso, mas por onde eu começo? O que eu faço para ter tudo isso, né? Para conseguir essa promoção e ter toda essa realização, essa satisfação, essa felicidade, esses sonhos realizados? E isso é importante, você precisa enxergar a sua carreira de uma forma mais estratégica. Você não pode imaginar que as coisas vão acontecer naturalmente. Bom, eu faço um bom trabalho e por esse trabalho eu vou ser reconhecido. Alguém vai enxergar esse trabalho bom que eu faço e vai me dar uma promoção, como se fosse uma premiação, um reconhecimento por aquilo que eu faço. Esquece, isso não vai acontecer porque o mundo corporativo não funciona dessa forma. Então é importante você tratar a sua carreira de uma forma mais estratégica, tá? Bom, e agora eu quero te dar algumas recomendações, algumas dicas aí para você poder fazer isso de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva, mais concreta até. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é um objetivo muito claro. Então, isso é o começo de qualquer coisa, né? O que você quer para a sua carreira? Onde você quer chegar? Se você não sabe o destino, se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar lá nunca. Essa é que é a questão. Você vai ficar dando voltas sem nenhum tipo de objetividade. Então imagina só, você entra no seu carro, você liga o Waze, mas você não programa o destino. Bom, tá legal, o Waze vai te mostrar onde você está, vai te mostrar o trânsito na região, mas ele não te orienta para onde você quer chegar. Por quê? Porque você não tem um destino. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, o que acontece? Você precisa ter claro isso na sua cabeça. O que você quer na sua carreira? Onde você quer chegar? Uma outra coisa importante que você precisa é aprender com os erros, ou seja, persistir. Por quê? Esse caminho que a gente faz no mundo corporativo para chegar na promoção, para chegar no cargo que a gente deseja, não é um caminho de rosa, super tranquilo, super sossegado. As coisas não acontecem assim. Na verdade, você vai ter dificuldades, você vai ter desafios que você vai ter que enfrentar para chegar lá. E é importante isso, porque esse caminho difícil, esse caminho de desafios, ele faz com que você cresça. Agora, se você desistir na primeira falha, no primeiro fracasso, no primeiro desafio que chega, você não vai chegar lá. Por quê? Uma coisa você tem que ter certeza. Tem sucesso não quem é o melhor. Tem sucesso quem não desiste, quem persiste. Então, isso é importante. Se você não tem um objetivo claro, o que acontece é que normalmente você desiste. Por quê? Ora, aquele objetivo claro, ele não te motiva. Quando você tem um objetivo, você persiste. Então, já começa a perceber que ter um objetivo e a persistência e aprender com os erros, enfrentar os desafios, são coisas que estão interligadas. Fica muito mais fácil você persistir à medida que você tem um objetivo claro. E os erros, eles vão te ensinar. Então, o que acontece? Não é para você ficar remoendo as falhas, remoendo os fracassos. Meu Deus, eu devia ter feito diferente, tal. Não é por nada disso, porque isso não te agrega nada. Isso não faz... A culpa, ela não te leva a lugar nenhum. A culpa só te afunda, ela não te traz nenhum benefício. Então, quando existe um fracasso e um erro, o que você tem que pensar? Bom, o que eu poderia ter feito diferente para que
o resultado também fosse diferente, o resultado não fosse ruim. E isso você vai aplicar na próxima. Por quê? Você não pode desistir, você vai tentar de novo. Então, a questão é aprender e aplicar, aprender e aplicar. Isso é o mais importante. Uma outra questão importante que você precisa para ter sucesso na sua carreira, para conseguir chegar no cargo que você deseja, é assumir a responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Bom, a partir do momento que você tem um objetivo claro, você tem que puxar essa responsabilidade para você. Você tem que assumir uma atitude, você tem que ser proativo, assumir uma postura de protagonista. Por quê? Você tem que entender que quem é responsável pelo que acontece na sua carreira é você, mais ninguém. Então, não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Por que acontece? Eu não consegui aquele cargo que eu queria porque o meu chefe não gosta de mim, porque aqui nessa empresa só puxar saco cresce, porque aqui é um mundo de cartas marcadas. O que acontece? Você está culpando os outros por você não ter conseguido o que você queria. Agora, eu te pergunto, a consequência de não ter conseguido chegar onde você queria, quem que sofre? É você. Então, quando você coloca a culpa nos outros, o que acontece é que não tem nada para você fazer. Pensa bem, ora, se eu fiz tudo certo e a culpa é do fulano, quem tem que fazer alguma coisa é o fulano para melhorar, não sou eu. Então, você não faz nada e, consequentemente, você não se desenvolve, você não cresce, porque você entende que você fez tudo certo. E as coisas não são assim. Então, independente das circunstâncias, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: bom, o que eu posso fazer para, apesar dessas circunstâncias, eu conseguir aquilo que eu quero? Isso é uma postura proativa, uma mentalidade proativa. Significa que você vai melhorar, né? E pensa que quem culpa os outros não melhora. Não tem jeito. E uma outra coisa importante que você tem que fazer para chegar no cargo que você deseja é já pensar com a cabeça de quem está na função desejada. Pensa o seguinte, para eu ter o sucesso, para eu chegar na carreira, na posição que eu desejo, eu preciso me desenvolver e mostrar que eu tenho condições de assumir aquela função. Isso é o que a gente chama de potencial. Você não tem a sua função ainda, mas você demonstra características e habilidades de quem pode desempenhar aquela função. Isso significa que as coisas vêm nessa ordem. Primeiro você se capacita, depois você assume a função que você deseja, e não ao contrário. Muita gente acha que primeiro você vai ser promovido e depois você aprende o que você tem que fazer. A coisa não funciona assim. Primeiro você aprende e depois a oportunidade chega. Isso é criar oportunidade de verdade. Então, se você tiver isso em mente, todos esses itens em mente, você vai estar pensando estrategicamente na sua carreira. E isso é importante. Se você não pensar estrategicamente na sua carreira, as coisas não vão vir naturalmente, esquece isso. O mundo corporativo não funciona desse jeito. Ou você assume a atitude de protagonista em relação à sua carreira, ou você vai ficar estagnado por muitos anos, com aqueles pequenos aumentozinhos, sem você crescer de verdade na carreira, ou você vai ficar frustrado porque vai ver outras pessoas sendo promovidas, você ensinando essas pessoas, tudo isso, porque você não está olhando para a sua carreira de uma forma estratégica. Começa a fazer isso, você vai notar a diferença, é incrível.